Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a este encontro. Hoje eu sou a Aline Moura e nós vamos conversar sobre a lição 135 do livro Fonte Viva. Desculpa sempre. Essa lição é do livro Fonte Viva, que é um livro psicografado pelo Chico Xavier através dos ensinamentos do Espírito Emmanuel, guia espiritual de Chico. É muito gratificante estar aqui com vocês, então vamos aprender juntos, certo? Primeiro, a lição começa com um versículo do próprio Jesus. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Está lá em Mateus, versículo 6, item 14, certo? Mas afinal, o que é desculpar? Essa palavra que é tão presente no nosso cotidiano, mas ela tem um significado muito profundo. Vamos conhecer? Desculpar, olha só, tá lá no dicionário. O primeiro significado de desculpar: conceder o perdão a alguém ou a si próprio por uma falta cometida involuntariamente, sem planejamento, sem intenção ou não. Perdoar-se. Então, desculpar não é minimizar o perdão. Desculpar também é uma forma de perdoar, certo? O segundo significado, explicar a falta de alguém ou a própria, justificar-se. Então, quando alguém falta a algo, alguém ou algum compromisso, existe o ato de desculpa. Terceiro, julgar com indulgência, relevar. Aqui nós já estamos falando não mais de quem o pratica, mas de quem recebe o ato de desculpas. Então, recebe indulgência, recebe benevolência, recebe desculpa de alguém que relevou a situação. Quarto, servir de subterfúgio para alguém ou algo. Por exemplo, a doença não desculpa sua inércia. É quando nós usamos uma desculpa, uma intenção para não realizar algo, certo? E ainda, desculpar significa pedir desculpas, que é tão comum no nosso cotidiano, nas nossas relações afetivas, profissionais, não afetivas, certo? Mas olha só que interessante. Essa palavra tem origem do latim, que ela se separa, se liberta da palavra culpar. Então, quando você desculpa, você liberta o outro do sentimento de culpa, certo? Lembrando que os nossos sentimentos, como a culpa, o remorso, a raiva, esses sentimentos tão intensos, tão difíceis, eles podem desenvolver doenças que nós nem tínhamos. São as chamadas doenças da psique, somáticas. Elas começam na nossa mente como uma ideia fixa de uma situação ou problema que vivemos. Depois, elas se impregnam, elas se imprimem no nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual. E então, elas afloram, aparecem no nosso corpo físico em forma de doença. Geralmente com sintomas, certo? O que são sintomas? São sinais que o nosso corpo alerta. Aquela enxaqueca, aquela dorzinha de estômago, aquela dor nas costas, e logo elas se cristalizam, né? Tornando-se doenças reais. O que eram sintomas tornam-se crises frequentes na nossa vida,
certo? Então, olha que profundo. Quando eu desculpo, né? Eu liberto o outro da culpa. Eu transformo aquele sentimento negativo, opressor, condenatório, aquele ato que era imperdoável, que era criminoso, torna-se mais leve, torna-se amor, torna-se luz, torna-se libertação. E nós vamos ver, mas no texto. O texto vai nos convidar a entrar nesse ato de desculpar. Emmanuel começa dizendo: por mais graves que pareçam as faltas do próximo, não te detenhas, não fique no ato de reprovação. Imaginem vocês uma criança cheia de sonhos, repleta de ideias, repleta de criatividade. Quando ela se vê diante da reprovação, da negativa, de algo que não tem perdão, de algo que não tem saída, como que essa criança se sente? Nós, como adultos, somos o mesmo. Quando nós vivemos diante de uma situação ou de uma pessoa a qual não tem perdão, como nós nos sentimos? Sem a capacidade de refazer o caminho, de refazer a rota, de reconquistar aquela simpatia, aquele coração que foi tão importante em nossa vida. Então, Emmanuel diz: condenar é cristalizar as trevas, opondo, impedindo as barreiras ao serviço da luz. Então, quando nós condenamos o outro, nós cristalizamos nele uma energia negativa que opõe, que impede com que o serviço da luz, com que o amor, com que a empatia, com que os sentimentos mais bonitos que aquela pessoa possa emitir para a vida aconteçam. Então, ele nos convida a procurar nessas vítimas de maldade, nessas pessoas que nos fizeram mal, algum bem. Qual é a qualidade que essa pessoa tem? Quais são os potenciais que ela desenvolveu, os talentos que ela pode oferecer, quais são as coisas boas que elas fizeram na nossa vida, que memórias felizes vivemos juntos, que momentos marcantes ela nos ajudou a realizar, que conquistas ela esteve presente. Então, colhendo essa dose do bem, relembrando essas memórias felizes, nós vamos conseguir soerguê-las, erguê-las novamente. E Emmanuel continua dizendo que assim como a vida opera o milagre do reverdecimento, ele usa essa metáfora, assim como a vida opera o milagre de nos dar uma nova força, de nos vigorar, rejuvenescer, revitalizar nas árvores que a natureza considerava aparentemente mortas. Então, quando nós erguemos pessoas novamente, nós damos a ela um novo impulso, uma nova força, a capacidade de renascer. E olha que bonita a colocação de reverdecer numa frase. Bastou vê-lo para que o amor reverdecesse. Estava com raiva, estava com ódio, mas bastou vê-lo ou bastou vê-la para que o amor regenerasse dentro de mim. Então, antes de tudo, Emmanuel pede que possamos lembrar o quão difícil é julgar as decisões dos outros com experiências tão diferentes, tão divergentes da nossa. O quão difícil é nós nos apropriarmos dos pensamentos e da consciência dos outros sem sentir a própria realidade que o outro passou, sem usar um coração
que não nos pertence. Então, nós devemos lembrar que no pior dos resultados, o outro tentou fazer diferente, que diante de centenas e milhares de caminhos, de saídas, de ideias, de opções, ele tentou nos dar o melhor que ele podia oferecer e talvez ainda ele não tentou nos machucar. Ele não imaginaria que aquele resultado seria tão devastador. E Emmanuel diz: se o mundo hoje grita o alarme dos nossos passos, se as nossas atitudes, as nossas ações chamam muita atenção para aqueles sentimentos negativos que possamos fazer silêncio e esperar, meditar, silenciar a nossa voz quando dói o coração, talvez é a melhor alternativa, porque assim chegará o dia que teremos a observação justa e diante de tantas emoções e sentimentos que o calor da situação oferece, essa observação justa, Emmanuel diz que é impraticável, porque uma neblina nos cerca. E quando essa neblina nos cerca, temos que lembrar que diante dos nossos sentimentos mais quentes e mais intensos, nós estamos cercados, sim, de influências de pensamento espiritual, que não querem que nós nos reconciliemos com o outro, não querem que o amor nos envolva, que a compaixão nos quebre aquele vidro que embalamos o nosso coração para não nos machucarmos novamente. E assim, ele diz que amanhã, e esse amanhã pode levar tempo, pode levar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, mas este amanhã chegará. Estaremos com o nosso equilíbrio restaurado e conseguiremos ter a clareza suficiente, o pensamento analítico, o raciocínio firme para avaliarmos que não haverá sombras naquele momento para impedir, alterar o entendimento do que aconteceu. Além disso, Emmanuel nos reflete sobre os problemas da crítica, para que não nos consideremos isentos de crítica, pois aquele que tem a atitude nociva de agradar a si mesmo não percebe quantas vezes ele se mostrou menos simpático, um tom arrogante aos semelhantes. Então, muitas vezes, no ato de agradar a si mesmo, nós somos arrogantes para os outros, nós somos impacientes, nós somos intolerantes com as falhas alheias. E ele diz ainda: se há quem ame as nossas qualidades e a considerem louváveis, dignas, perfeitas, cobertas de entendimento e sabedoria, também há pessoas que destacam somente as nossas cicatrizes e defeitos. Ou seja, se há quem veja a luz em ti, também há quem veja somente a escuridão, somente os defeitos. Então, ele nos diz ainda: se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, se há quem nos ajude, elevando a nossa autoestima, reconhecendo os potenciais que podemos conduzir ao nosso caminho, reconhecendo as nossas boas ideias, reconhecendo a nossa capacidade de administrar as nossas emoções e tomar boas decisões, também é aquele que nos perturba, que nos constrange a revisar, a revisitar o passado, que foi escuro. Muitos de nós teriam vergonha de retornar ao passado e ver aquilo que causamos. E por que nós impomos essa barreira ao outro, essa condição de que ele não pode errar, de que ele não pode falhar, e de quando erra muito, não pode estar em minha vida, porque eu não tolero muitos erros, eu tolero só os acertos. E Emmanuel diz: usa, pois, a bondade. Se existe o bem no seu coração, desculpa
incessantemente, desculpa sem cansar, ensina a boa nova, que o amor pode cobrir uma multidão de pecados. Só o amor cobre as sombras daqueles que erram, emitindo novamente nova luz. E ele termina dizendo que quem perdoa, quem liberta esta situação negativa, essa ligação negativa de remorso, de culpa, de egoísmo, de arrependimento, esquece o mal e segue para o bem, avivando da nova vida ao bem que recebeu de Deus, do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo. E assim receberá o alvará, a licença divina da libertação de si mesmo, habilitando-se, capacitando-se para novas e sublimes renovações. Então, quem perdoa está iluminando, libertando a si mesmo. E que todas as pessoas que estão ao nosso redor hoje são responsabilidade nossa, já que as cativamos um dia, libertá-las, iluminá-las. Porque iluminar quem já está iluminado, quem já está no caminho do evangelho e do amor é fácil, mas precisamos também iluminar quem necessita de um novo caminho, quem necessita de perdão, quem necessita de uma nova chance. Pois aquele coração tem dores, tem necessidades e tem dificuldades. E cabe a nós, levando o evangelho, iluminar a vida dessas pessoas com palavras de amor, de luz e novas oportunidades de seguir. Não como pessoas arrependidas, mas como pessoas vitoriosas de si mesmas. E assim eu agradeço e peço a você que continue seguindo este canal de luz e continue repensando o caminho conosco. Um grande abraço e se você quiser continuar seguindo o meu caminho, pode seguir o meu canal, Aline Moura Palestras. Um grande abraço e até a próxima.